Muito bom dia a todos. Agradeço a organização do convite novamente e é uma alegria estar aqui convosco para refletirmos um pouco sobre o tema tão profundo e também tão necessário de reflexão, a reencarnação e o autoconhecimento. E, no fundo, o papel que ele desempenha na nossa evolução espiritual. Como psicóloga, eu trabalho diariamente com pessoas que sentem vários bloqueios, angústias ou medos que não conseguem explicar através da lógica desta vida. E muitas vezes nós repetimos os mesmos conflitos, atraímos os mesmos tipos de relações ou enfrentamos as mesmas dores emocionais, como se estivéssemos presos num ciclo. E na psicologia da consciência ou a psicologia transpessoal, compreendemos que estes padrões inconscientes são, no fundo, aprendizagens emocionais que se enraizaram no nosso campo mental, emocional e energético. E, no fundo, o Espiritismo, com a visão de Allan Kardec, oferece-nos uma chave ainda mais profunda, que é a reencarnação. A reencarnação como caminho de cura, segundo Allan Kardec, a reencarnação tem como fim levar o espírito à perfeição moral. Nós, quando reencarnamos, trazemos connosco tendências, inclinações e até feridas do passado espiritual que ainda não foram resolvidas. Assim, cada padrão inconsciente que carregamos nesta vida pode ser um reflexo de uma lição que a alma ainda está a aprender. Não estamos a ser punidos, como aqui já foi dito, estamos a ser convidados a evoluir. Como, por exemplo, alguém que sente uma culpa profunda durante toda a sua vida, pode estar a resgatar erros de uma outra vida e precisa de aprender o caminho, por exemplo, do perdão e da autocompaixão para com ele e para com os outros. O autoconhecimento como chave de libertação. O autoconhecimento é tanto para a psicologia da consciência quanto para o espiritismo o primeiro passo de cura e da evolução. Sem saber quem somos, o que sentimos, o que acreditamos, não conseguimos mudar. E Allan Kardec afirma que, no fundo, através da sua obra, dar-nos a conhecer o conhece-te a ti mesmo, não é? Como sendo o caminho essencial da reforma íntima. Quando começamos a observar os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos com mais presença e honestidade, tornamos-nos capazes de identificar os padrões inconscientes que nos condicionam. O autoconhecimento não é apenas um exercício mental, ele é uma abertura espiritual. E é através do autoconhecimento que nós reconhecemos o que ainda precisa de ser curado, o que já foi superado e quais os recursos internos que temos para transformar a nossa vida. E o que são propriamente esses padrões inconscientes? No fundo, são estruturas emocionais e mentais que atuam por baixo da superfície. São reações automáticas, são crenças escondidas, mecanismos de defesa que se formam ao longo da vida, muitas vezes na infância também. E também podem ser heranças de outras encarnações, como, por exemplo, não sentir suficiente, o ter que agradar as outras pessoas para ser amado, ou simplesmente, como infelizmente ainda existe muito na nossa sociedade, não é? Que é o não poder confiar em ninguém. E esses padrões, no fundo, eles moldam a forma como nos vemos a nós, como nos
nos relacionamos com os outros e como reagimos ao mundo, no fundo são lentes invisíveis que distorcem a realidade e limitam a expressão do nosso espírito. E nós podemos considerar que temos duas camadas de consciência. O ego, formada pelas experiências, também pelos nossos medos, pela necessidade de sobrevivência, e o outro ser essencial, a nossa centelha divina, ou seja, o espírito imortal. O trabalho da evolução espiritual é reconectar estas duas camadas. E quando estamos dominados pelos padrões inconscientes do ego, nós esquecemos a nossa verdadeira natureza espiritual. Quando agimos pelo ego, habitualmente atribuímos a causa das nossas feridas às ações de pessoas que nos são próximas, como familiares, colegas e até superiores no contexto local. Quando despertamos, começamos a agir a partir do espírito e não da ferida. Temos a noção que as pessoas à nossa volta, e que no fundo fazem parte da nossa vida, eles são atores que se disponibilizaram amorosamente para serem veículos do nosso autodesenvolvimento. E grande parte é através da dor relacional, não é? Uns com os outros. A partir do momento em que nos aprimoramos, essas pessoas deixam de ser veículos de dor e, se não passam a ser de amor, passam a ser neutros. E muitos saem da nossa vida. Pois, no fundo, já não há mais a necessidade de evoluir naqueles aspectos. E, no fundo, eles perdem a sua função e, muitas vezes, deixamos de nos relacionar com essas pessoas, não é? Ou vão para longe, ou assim. No fundo, quais são esses 10 padrões? Eu trouxe 10 padrões para refletirmos sobre eles, esses padrões inconscientes mais comuns. Um deles é: eu não sou suficiente, não sou bom o bastante. E muitas vezes a raiz espiritual vem de vidas de submissão, da culpa, de vidas de fracasso, vidas anteriores, não é? E que nesta causam-nos o quê? Uma baixa autoestima, uma autoexigência exagerada, um perfeccionismo que muitas vezes nos paralisa. Qual é que poderá ser a evolução, a intenção deste padrão na nossa evolução? Desenvolver o autoconhecimento, o amor próprio e reconhecermos-nos como filhos de Deus em evolução. Como podemos, no fundo, encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 115, há espíritos que foram criados bons e outros maus. A resposta é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, mas deu-lhes o livre-arbítrio e os meios para evoluir. Então, o sentimento da insuficiência é ilusório. A evolução, ela é gradual, mas é garantida. Um outro padrão é o tenho de agradar para ser amado. Também muito comum. Uma possível raiz espiritual pode vir de rejeições passadas noutras reencarnações, até o abandono ou a dependência emocional de alguém. E nesta, o que é que pode no fundo gerar? Codependência, um medo da rejeição também muito comum e a dificuldade em dizer não. E aqui a possível intenção a nível da nossa evolução pode ser o aprender a amar-se, a libertar-se da validação externa tão necessária. E no fundo também poderemos ler um pouco sobre isto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, em que é dito que, mestre, qual é o maior mandamento da lei? O verdadeiro amor é o que dá sem esperar retribuição. No fundo, buscar o agrado alheio constantemente revela o quê? Um desequilíbrio que deve ser tratado com autoconhecimento e com a confiança em Deus. Um outro padrão é o não posso confiar em ninguém.
e no mundo em si. Também aqui a raiz pode vir de traições, de perdas profundas e, neste caso, o que é que nos causa? Uma hipervigilância, muitas vezes o isolamento emocional ou então a necessidade de controlo excessivo. E, no fundo, que a intenção de evolução será o desenvolver a fé na providência divina e nos processos reencarnatórios. A confiança, ela é a base da nossa fé e, mesmo que tenhamos sido feridos, é preciso abrirmos-nos à reconstrução. Um outro padrão é o mundo, ele é perigoso e a nossa vida é de sofrimento, e isto é dito muitas vezes. A raiz espiritual pode vir de experiências de expiação, de sacrifício ou até de uma vida de martírio, causando-nos nesta vida o quê? Uma ansiedade constante, um medo do futuro que muitas vezes nem conseguimos pensar se ele é verdadeiro ou não, e uma dificuldade enorme em relaxar. Qual é a intenção deste padrão na nossa vida a nível de evolução? Claro, compreender que as provas, elas são oportunidades de crescimento e não punições eternas. E sobre isso nós podemos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. A felicidade não é deste mundo, mas pode ser construída no espírito, ou seja, a dor, ela tem fim e o sofrimento só se prolonga pela resistência às lições que, no fundo, todos nós temos, não é? Um outro padrão, o tenho de me esforçar para merecer, pode ter como raiz espiritual vir de crenças rígidas sobre o mérito, muito incutidas numa sociedade repressora, como a nossa já foi bastante, ainda é um pouco. O que é que nos gera nesta vida? Excesso de trabalho, exaustão, autoanulação. E qual é que será a possível intenção da nossa evolução? Descobrir o merecimento inato do espírito. Porque a partir do momento em que nós reencarnamos neste planeta, nós somos merecedores de tudo o que nele contém. É simples. Um outro padrão inconsciente será o não posso ser quem eu sou, tenho de esconder partes de mim. Também muito comum. E pode vir de quê? De repressão, ter que esconder noutra vida quem era, a vergonha, a exclusão, que também existe muito na atual sociedade. O que é que nos gera? Vergonha, fragmentação interna e as máscaras sociais, tentar ser quem de facto não é. E como intenção de evolução será reintegrar a autenticidade, o conhecer-se, o melhorar-se, o assumir-se, o mostrar quem é. No fundo, o autoconhecimento, ele é o caminho para a libertação das máscaras. Um outro, se eu for feliz, algo de mal vai acontecer. Existem muitas pessoas que me dizem, quando vem uma coisa boa para a minha vida, já sei que a seguir vem uma ou duas mais. Isto também há algo enraizado em nós. Como raiz espiritual podemos ter traumas que se passaram e muitas vezes associados a quê? À perda. O que gera em nós autossabotagem, culpa pelo prazer, incapacidade de sustentar o bem-estar. Parece que se está à procura sempre de algo que está mal na nossa vida. E a intenção de evolução é sustentar o prazer com confiança, sem culpa. E isto nós podemos ler no livro dos Espíritos, na questão 720, em que é perguntado o seguinte: é meritório aos olhos de Deus que o homem procure o bem-estar? E a resposta é a seguinte: o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe
que o procureis, desde que não seja à custa de outrem, e que não enfraqueça nem as vossas forças morais, nem as físicas. No fundo, a felicidade, ela não é um pecado, mas uma expressão natural da sintonia com o bem. Um outro padrão é o seguinte: preciso de controlar tudo para estar seguro. Também muito comum, não é? Nossa sociedade já sempre a controlar as situações e às vezes até as pessoas. E a raiz muitas vezes pode vir de instabilidade, de medo e de perda de controle, de facto. O que é que nos causa? Rigidez, ansiedade, dificuldade em confiar nos outros e no próprio fluxo natural da vida. A intenção de evolução é aprender a confiar nos outros e, no fundo, aprender a confiar num plano aprovado por nós, ainda desencarnados. E também temos aqui no Livro dos Espíritos, da questão 258 a 260, a seguinte frase: há um plano divino, as provas são escolhidas antes de nascer. Então o controlo excessivo é medo, é um medo disfarçado, e a vigilância e a fé substituem este padrão. Um outro padrão, também algo comum, é o sentimento de não pertença, de se sentir diferente demais e parece que não pertence a este mundo. A raiz pode vir de vidas isoladas e da rejeição por ser diferente. Gera alienação, dificuldade em ligar-se aos outros e até mesmo expressar-se. A intenção de evolução é honrar a singularidade e ter a noção que se reencarnou é porque Deus, a inteligência suprema, também assim permitiu. Então tem o direito igual a esta vida e ao que nela contém. Ainda um outro e último: o amor é dor. Também é comum ouvir e exige sacrifício. Pode vir de experiências de vínculos abusivos ou até mesmo de vidas de sacrifício. O que gera nesta vida relações tóxicas, confusão entre o amor e o sofrimento, e a possível intenção de evolução será amar-se, respeitar-se e permitir ser amado. Aceitar que o outro é um ser diferente com um caminho cheio de padrões inconscientes também a serem trabalhados nesta vida e que nós, no fundo, também somos atores na vida deles e devemos desempenhar o papel que gostaríamos que eles também desempenhassem na nossa. Vistos os padrões, com certeza existirão mais, mas estes são os mais comuns. Ora bem, agora vamos também às práticas que nos permitem fazer a evolução necessária para os ultrapassarmos nesta vida. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz que o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Isto é exatamente o que fazemos quando trazemos à luz estes padrões e os desejamos alterar. Não para nos culparmos, nem para culparmos os outros, mas para nos transformarmos, para refletirmos que se a ciência moderna afirma que nós criamos a nossa realidade, criamos através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, as situações que nos aparecem, também criamos os atores no palco da nossa vida. Talvez nem tenham sido os mesmos das outras vidas. Então eles também estão isentos de culpa. A necessidade, sim, é da nossa evolução. E como uma prática temos o observar sem reclamar, o aceitar sem julgar. Porquê? Porque nós também erramos. O Espiritismo convida-nos a desenvolver a paciência, a indulgência, como virtudes essenciais na convivência com os outros.
Observar sem crítica é reconhecer que cada ser está num degrau próprio de evolução. Reclamar é resistir ao processo educativo da vida. E o julgar é esquecer que também nós falhamos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, nós temos, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Uma outra prática é o acolher com amor. Ele é um compromisso individual. A caridade para o Espiritismo não é apenas dar, mas acolher com compreensão e afeto. Ao acolher os outros, com as suas imperfeições, também as suas dores, nós abrimos espaço para acolher também as nossas próprias limitações, reconhecendo que todos estamos num processo de aperfeiçoamento. A nossa necessidade de evoluir torna-se mais leve quando é guiada pelo amor, não é? Fora da caridade não há salvação. Devem conhecer. Uma outra prática será o vigiar os pensamentos, as palavras, as nossas ações, pois o caminho evolutivo é da nossa responsabilidade. Nós criamos a nossa vida a partir dos nossos pensamentos, emoções e ações, os quais somos nós que escolhemos. E o livre-arbítrio é uma das maiores dádivas que Deus nos concede. Cada escolha, cada atitude é um passo que nos aproxima ou nos vai afastar do bem. Por isso, a vigilância interior não é repressão, mas consciência ativa de que somos os construtores do nosso destino espiritual. E claro, como também já ouvimos, a cada um será dado segundo as suas obras, como tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma outra prática será confiar na vida, pois Deus, sendo soberanamente justo e bom, Ele não se engana. Este mundo é demasiado perfeito para Deus ter enganado. Quando confiamos na sabedoria divina, mesmo diante da dor ou da incerteza, nós compreendemos que tudo tem um propósito superior. As provas que enfrentamos, elas não são castigos, mas oportunidades de aprendizagem, que escolhemos ou aceitamos antes de reencarnar. A confiança é a base da fé raciocinada. Como podemos ler também aqui no Livro dos Espíritos, Deus é soberanamente justo e bom. Uma outra prática é muito importante, perdoar de coração, libertando o outro e a si mesmo. O perdão é extraordinariamente importante, seja a nível cerebral, processo mental, como também até a nível energético. O perdão, ele não apaga o passado, mas transforma o presente. Quando perdoamos, desfazemos os laços de ressentimento que nos prendem ao sofrimento. Ao libertar o outro da culpa, libertamos-nos também do peso da mágoa e caminhamos mais leves rumo à paz interior. Perdoai aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar-lhes é mostrar-lhes que não somos melhores do que eles, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Um outro padrão de servir com humildade é amar em ação. O verdadeiro espírito de serviço nasce da compreensão de que nós somos todos irmãos. Quando ajudamos alguém com sinceridade e humildade, crescemos juntos. Servir é exercício de empatia e quanto mais desinteressado for o nosso auxílio, mais nos aproximamos das leis divinas. Uma outra prática será silenciar para ouvir com o coração. Também tão difícil de fazer. E entender com o nosso espírito. Tenhamos qualquer um a sua evolução. Muitas vezes a sabedoria, ela está no silêncio. Não no silêncio da omissão, mas o da escuta atenta e da reflexão profunda. Evitar respostas impensadas é uma forma de caridade. O silêncio pacífico desarma o conflito e favorece a conciliação.
Uma outra prática é manter a prece como um elo constante com o alto. A oração é mais do que um pedido, deve ser um diálogo de gratidão e elevação interior. Por meio dela sintonizamos-nos com os bons espíritos, fortalecemos a fé e encontramos serenidade para seguir o caminho com mais clareza. No fundo, a prece é uma invocação. Por ela colocamos-nos em comunicação mental com os seres a quem nos dirigimos. E todos nós temos os seus amigos que nos acompanham. Uma outra prática é aceitar com coragem e agir com confiança. A resignação no Espiritismo não é passividade, mas compreensão da justiça divina. Aceitar as provas da vida com fé é transformar o sofrimento em impulso de crescimento. Não é cruzar os braços, não faz sentido, mas agir no bem, mesmo com dor no coração. E no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos ler: a verdadeira resignação é a aceitação inteligente e confiante da vontade de Deus. Uma outra forma de transformação será uma prática. Transformar os sentimentos é o caminho para a verdadeira evolução. Educar o coração é um trabalho contínuo de autoobservação e melhoria. Emoções como o orgulho, o ciúme ou a vaidade são sombras que podem ser iluminadas pelo esforço consciente em cultivar a humildade, a empatia e a gratidão. Então, como conclusão, a reencarnação é uma oportunidade que Deus nos concede para nós aprendermos, corrigirmos os erros do passado e crescermos como espíritos. Cada vida traz experiências e desafios que nos ajudam a evoluir. Muitos dos comportamentos que repetimos sem pensar, como o medo de não sermos suficientes, a necessidade de agradar aos outros, a dificuldade em confiar ou a tendência para nos sentirmos culpados, têm origem em vivências anteriores e ficaram guardadas em nós. Mas podemos transformar esses padrões. As práticas de evolução, como observar sem julgar, acolher com amor, vigiar os pensamentos, confiar em Deus, perdoar, servir, silenciar, orar, aceitar com fé e educar os sentimentos, ajudam-nos a fazer essa mudança de forma consciente e equilibrada. No fundo, a reencarnação, ela dá-nos o tempo. As práticas mostram-nos o caminho e a vontade de melhorar é o que nos faz avançar no rumo do nosso progresso espiritual. Muito obrigada pela vossa atenção, que esta reflexão nos inspira a ser cada dia melhor